Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. Glória a Deus, mais um tempo na presença do nosso Deus e diante das suas santas palavras. Queridos, neste domingo, dia 25/10 de 2020, nós estamos encerrando a nossa campanha de missões nacionais. Porque Ele me amou, e porque Ele me amou, eu amo, eu multiplico, eu oro e eu reparto. Nós estivemos nesses últimos 4 domingos falando em cada domingo de um ponto deste: amar, orar, repartir e multiplicar. E hoje estamos encerrando a nossa campanha de missões, e eu quero te dizer, meu irmão, quero te dizer, minha irmã, você que tem a sua oferta e que não pode vir ao templo devido à pandemia ou a algum outro assunto particular, nós queremos deixar bem claro para você, querido, que você pode entrar em contato conosco, que nós estaremos enviando até você alguém da diretoria da igreja para ir à sua casa, para recolher a sua oferta generosa e a sua oferta de amor. Ok, querido? Passa uma mensagem lá no grupo da igreja, ou pode ligar para o pastor, pode ligar para a liderança da igreja, e nós estaremos prontos para te abençoar, a ajudar a abençoar a obra e abençoar os nossos missionários, estes que se encontram nos campos da nossa nação. Ok, amados? Então faça aí o seu alvo, faça aí, eu espero que você já tenha feito o seu alvo, agora faça a sua oferta generosa. Você que pode estar conosco neste domingo, álcool em gel, máscara, e nós estamos aqui para aguardar você que sabe, você que já tem participado conosco, você que tem vindo aos cultos. Então, faça isso neste domingo, abençoe os nossos missionários que se encontram nos campos. Ok, queridos? E por falar em missões, encerrando hoje, eu quero encerrar falando do doar. Falamos em amar, falamos em orar, falamos em repartir, falamos em multiplicar. E hoje, neste último culto direcionado a missões, eu quero falar sobre o doar. Eu quero conversar com você, meu irmão, com você, minha irmã, com você, meu amigo. Eu quero conversar com você sobre dinheiro e missões. E para isso eu quero ler com você a carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. É a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 6, somente o versículo de número 10. Te aconselho a fazer uma leitura muito consciente e muito pausada deste livro, principalmente deste capítulo de número 6. Nós vamos ler o versículo de número 10, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 10. Hoje, excepcionalmente, eu estou lendo a NVI, a nova versão internacional. E ela diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem tanto dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Desviaram-se da fé as que cobiçaram tanto o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com tantos sofrimentos. Queridos, meu irmão, minha irmã, meu amigo, falar de oferta é normalmente constrangedor para muitos.
Porque ofertar é você dar, é você oferecer, é você presentear, é você dividir com alguém os seus bens, dividir com alguém os seus pertences. Geralmente nós temos muita dificuldade para falar em ofertar, em doar, em dar. Principalmente quando se fala em ofertar dinheiro, ofertar financeiramente. Nem tanto quanto falamos em ofertar 1 quilo de alimento, ofertar para o bazar. Você vai juntar lá a sua roupa, que boa, e você vai trazer para a igreja. Normalmente não tem problema. Quando é para fazer uma cesta básica, normalmente não tem problema. Quando é para doar, por exemplo, no início, na última enchente, a nossa igreja, a Igreja Batista Missão de Paz, ela doou muitos móveis, arrecadou muitos móveis e também muitas roupas e fizemos muitas doações. Amém, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque os irmãos se condoeram, abriram os seus corações. Então, querido, quando vamos falar de ofertar coisas, nós não temos tanta dificuldade, nem mesmo quando se fala em ofertar o nosso tempo para o Senhor. Nós não temos tanta dificuldade e não sofremos tanto. Mas na grande verdade, quando se fala em ofertar dinheiro, a história muda. Quando se fala em ofertar financeiramente, quando se fala em enfiar a mão no bolso e doar, arrancar dinheiro do bolso e doar, o assunto já não é tão bem visto e para alguns já não é de bom tom. O pastor ficar falando de dinheiro no púlpito, no altar, já não é visto por muitos de bom tom. E principalmente agora, quando nós estamos vivendo aí esta situação, esta crise mundial, onde esta crise afetou o mundo, afetou as famílias, afetou diretamente a mim e afetou também diretamente a você. Principalmente agora que os analistas estão dizendo que o mundo ficou mais pobre. O mundo ficou mais pobre. Alguns estão dizendo que em 8 meses de pandemia, o mundo perdeu 12 anos. Retrocedemos, andamos para trás 12 anos. A inflação volta a assustar. As coisas, a cesta básica está subindo, a medicação, os remédios subiram. Os supermercados, os preços já são bem outros. Nós sentimos isso no bolso. Nós vemos esta inflação, ela nos assustando. O mundo ficou mais pobre. Segundo os analistas, o PIB mundial regrediu, caiu cerca de 3 a 4%. E em alguns países o PIB reduziu 12%, o mundial cerca de 3 a 4%, 3,5% a média, e alguns países 12%. Em contrapartida, alguns cresceram, como a China cresceu 1%. Os mais ricos, que é cerca de 1% da população mundial, ficaram mais ricos, cerca de 7%. Aí temos aquela velha e conhecida frase, conhecida minha e conhecida sua, que é alvo até de música, é que o pobre, o rico, cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. E tem sido assim a nossa realidade. Um autor americano chamado de Tom Sini, ele escreveu um livro chamado O Lado Oculto da Globalização. E ali tem algumas curiosidades a respeito da finança mundial, que eu anotei cinco curiosidades
poderíamos dizer até meio que drásticas, ou lamentáveis, ou tristes, ou felizes para alguns e tristes para outros. Do tipo, algumas comparações para os irmãos terem a noção de como anda a economia mundial, como é dividido a nossa economia mundial. Quando vamos falar em dinheiro, em doação, precisamos pensar um pouco nisso também. Só algumas curiosidades para os irmãos que me chamou a atenção e acredito que chamará a atenção de você também, meu amigo, chamará a sua atenção, minha irmã. Por exemplo, número 1, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM, a General Motors, é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico que cerca de 115 países, 115 nações. O Walmart é mais rico do que 115 países espalhados por este mundo. A Apple é 2 vezes mais rica que Portugal. E a Shell? A Shell é mais rica do que o México. Para pensar, querido. Uma pequena porcentagem da população contém grande parte da riqueza mundial. Mas precisamos sim falar de dinheiro em um tempo de crise, porque a obra não para, missões não para, os missionários continuam nos campos, a obra do Senhor precisa avançar. Há quem diga que Deus não precisa do nosso dinheiro, é verdade, é fato, mas os missionários sim, eles precisam. A nossa junta de missões nacionais é uma máquina que para funcionar, para administrar, para funcionar a engrenagem, precisa de dinheiro. E a Bíblia fala de dinheiro, Jesus falou de dinheiro. No livro, achei muito interessante, no livro Dinheiro e Casamento, à Maneira de Deus, o autor diz que na Bíblia está escrito, tem 2.350 versículos sobre dinheiro, sobre riquezas ou sobre finanças. 15% de tudo que Jesus disse é relacionado a dinheiro, a finanças, a posses, a ter, a juntar, a garinhar, a querer guardar. O que você está guardando, para quem será? E Jesus fala muito sobre dinheiro, fala de que não pode servir a Deus e as riquezas. Jesus falou muito de dinheiro. Jesus falou mais do que dinheiro sobre o reino dos céus. Este tópico bate e muito sobre o tema dinheiro. Mas dinheiro é preciso falar. Alguém já diz que é um mal necessário, precisamos dele, temos que tê-lo. Mas o que o apóstolo Paulo ensina a Timóteo? O que eu aprendo aqui com o apóstolo Paulo ensinando ao jovem pastor Timóteo? No versículo 1, Paulo fala para o jovem pastor Timóteo o seguinte: cuidar, eu posso ver Paulo falando, dando estes conselhos para o jovem pastor Timóteo. Cuidado, meu filho, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem nunca ouviu esta frase? O dinheiro é um mal necessário. Quem nunca ouviu esta outra frase? O dinheiro não é problema. O amor ao dinheiro é que é o problema. Será que isso é assim mesmo, meu querido? Será que o dinheiro não é assim tão mal? Será que o dinheiro é uma vítima? Será que o dinheiro não é um problema? Será que o dinheiro é só uma vítima? Será que ele é mesmo neutro? Será? Porque quando nós falamos assim, o amor ao dinheiro, alguém já diz, então, Paulo está dizendo a Timóteo que o amor ao dinheiro
é que é a raiz de todo mal e que o dinheiro ele é neutro. O dinheiro ele por si só não faz nada. Será que isso é verdade, querido? O pastor Ed René Kivitz, ele faz uma comparação muito didática e que eu gostaria de contar para os irmãos a respeito de que se o dinheiro é neutro ou não é neutro. Ele faz uma comparação, ele faz uma analogia, uma apresentação. Ele pega um copo descartável e diz: este copo descartável, ele é neutro. Este copo descartável eu amasso, eu jogo no chão, eu piso, eu passo por ele e ele não me chama a atenção. No máximo que eu posso fazer é pegar este copo e, se eu for assim, bem educado, e jogá-lo no lixo. Um copo descartável, principalmente amassado, ele não chama a atenção de ninguém. E ele pegou então uma nota de R$100 e amassou a nota de R$100 e a jogou no chão, ele pisou sobre a nota e ele disse assim, que quando alguém passa por ali e vê aquela nota no chão, não é a mesma coisa não é a mesma coisa de olhar para um copo descartável amassado no chão. Possivelmente, provavelmente, quase com certeza, você andaria despistadamente, pisaria em cima daquela nota e com muito jeitinho você pegaria e provavelmente você a colocaria no bolso. O copo descartável você não colocaria no bolso. O copo descartável é neutro. O dinheiro, ele não é neutro. Ele tem um poder de atração muito demoníaca. Podemos assim dizer, e eu concordo plenamente. O amor ao dinheiro, sim, mas o dinheiro tem uma atração muito demoníaca. E quem disse isso foi o próprio Jesus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, que eu quero ler para os irmãos. Ninguém pode servir dois senhores, porque há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não dá para servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui tem a conotação de dinheiro. Você pode pesquisar, você pode analisar. Então, o dinheiro, ele tem uma atração que não é santa. Por isso que muitos matam, muitos roubam, muitos mentem, muitos fraudam, muitos desviam. É por isso que o dinheiro causa tanto mal no mundo, por isso que muitos morrem de fome e poucos com tanto, porque o dinheiro tem esse poder demoníaco de atrair. E nós temos essa queda, essa fraqueza por ter dinheiro, porque o dinheiro induz poder. Você compra coisas, você compra gente. O dinheiro é poder, e um poder demoníaco do príncipe deste mundo. E ele transforma em anjo de luz para enganar a muitos quando pensam dinheiro em si só não é mal. O dinheiro, querido, atente-se com cuidado. O dinheiro tem um poder de atração do mal. O copo descartável você não pegaria. Um pedaço de madeira ou um pedaço de papel você não pegaria, mas o dinheiro tem um poder. O dinheiro, querido, ele não é neutro. O dinheiro tem uma capacidade de atração demoníaca. Mas Paulo aconselha a Timóteo no versículo 11 assim: mas você, atente-se, querido, mas você, homem de Deus, você, mulher de Deus, você, jovem de Deus, você, fuja de tudo isso. Viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de
perseverança e de respeito pelos outros. Ele está dizendo, pense em Deus, uma vida de dedicação a Deus. Dedique-se a Deus e dedique-se aos outros. Pense, não pense só em si, pense também nos outros. Não adianta pensar só em Deus. Pense em Deus, mas pense no outro, porque aquele que diz que pensa em Deus, mas não pensa no outro, está errado. Nós servimos a Deus amando o outro e abençoando o outro. E missões é isso, querido. Missões é pensar no outro com o bolso. É eu ter liberalidade, disponibilidade de amar financeiramente o irmão, amar financeiramente aquele que está precisando, o missionário, a missionária, a família missionária que está nos campos e precisam das nossas ofertas. E no versículo 17 e 18, atente-se a isso, querido. Aos ricos, os que têm, mandem que sejam ricos de boas obras, que sejam generosos e estejam prontos para servir os outros com aquilo que têm, que estejam prontos, que sejam generosos, estejam prontos para repartir com os outros aquilo que eles têm. Para e pensa, querido, você pode pensar, pastor, mas eu não sou rico. Oh, queridos, para pensar. Você tem uma casa, você tem um trabalho, você tem uma renda. Você paga as suas contas. E no final do mês te sobra um pouquinho. Você é rico, querido. A promessa de Deus é: se tendes o que comer e o que vestir, dá-se por isso satisfeitos. Quando eu digo que você é rico, querido, para pensar na quantidade de gente que não tem nem o que comer. Você tem, querido, você tem uma mesa para sentar com sua família, você tem na sua despensa o alimento. Você, querido, no mundo de hoje é considerado uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa rica, sim. Para pensar, querido. Uma missionária amiga nossa, ela esteve na África e ela me contou para a igreja que lá eles fazem biscoitos com terra. Eles molham a terra bem molhada e depois vão viram aquela água no pano e vão apertando, vão tirando aquele caldinho, aquela nata e deixa aquela nata secar em uma bacia e depois quebram aquilo e comem aquilo como se fosse biscoito, querido. Se você parar para analisar a situação de muitos lugares do país, nós somos pessoas ricas, sim. Pessoas abençoadas, sim, queridos. Dinheiro é importante, mas ele não pode ser a nossa prisão. Eu quero que você pare, eu quero finalizar com esta frase. Dinheiro é importante, sim, mas ele não pode ser a nossa prisão. Porque se Cristo me libertou, se Cristo te libertou, verdadeiramente eu sou livre e você também é livre desta prisão chamada dinheiro. Se Cristo nos libertou, verdadeiramente nós somos livres, somos generosos, amamos missões, não só no orar, não só no amar, não só no compartilhar, mas também abrindo as nossas mãos generosamente e ofertando do nosso dinheiro, ofertando um pouco da nossa riqueza. Dinheiro e missões, porque missões é pensar no outro com o bolso. Por isso do nosso pensamento de hoje, dinheiro e missões, porque missões é pensar no outro, não só nas nossas orações, não só nas nossas súplicas, mas é pensar no outro com o bolso. Então, querido, eu quero te convidar a ser generoso. Seja generoso.
Seja generosa. Seja generoso assim como Deus tem sido com você, assim como Deus tem te abençoado. Abençoe, querido. Deus tem derramado as janelas do céu, Deus tem derramado chuvas de bênçãos sobre a sua vida. Derrame chuva de bênçãos sobre a vida dos irmãos, querido. Seja generoso, doe com alegria. Assim como Deus tem prazer em nos abençoar, tenha prazer também, querido, em abençoar. Eu digo isso, querido, mas para que você tenha uma coisa em mente. Não faça as suas doações como moeda de troca. Não faça a sua doação pensando, eu vou doar para me ser abençoado. Pense diferente. Pense que você está doando porque você já é abençoado e você já foi abençoado e você, por isso, tem para abençoar. Faça isso generosamente, com o coração aberto, querido. Pense nisso. Faça a sua doação com generosidade. Seja generoso para com a obra dos missionários. Seja generoso para com a obra do Senhor. Seja generoso, porque Deus já foi e é generoso com você. Que Deus complete essa palavra aí no seu coração, meu irmão e minha irmã. E seja generoso no fazer a sua doação. Que Deus complete esta palavra aí no seu coração. No nome santo de Jesus, receba esta palavra. Amém. E glória a Deus. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, minha irmã. E até uma outra oportunidade, no nome santo de Jesus. Amém.